Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio aí da Escola Padre Ernesto. É um prazer estar com vocês. Aqui é o professor Gerson, da disciplina de História. Hoje nós vamos trabalhar aí o capítulo do livro que nós estamos estudando, a colonização portuguesa na América. É um prazer ter vocês aqui comigo e eu espero que essa aula de hoje ajude vocês a compreender melhor o conteúdo. Então vamos lá. Então, como nós estamos estudando aqui a colonização portuguesa na América, nós vamos trabalhar especificamente Brasil, mas para isso é importante nós entendermos como que aconteceu essa colonização na América como um todo. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, eles encontraram diferentes sociedades indígenas por aqui, né? No século XV, ao chegar aqui na América, eles se depararam com diferentes tipos de sociedades. Então, aqui eu organizei para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, né? Nós tínhamos basicamente dois tipos de sociedade indígena, uma sociedade hierarquizada, né? E uma outra sociedade com cunho mais igualitário, ou seja, não havia uma hierarquia mais estruturada como essa primeira. Então, as duas se organizavam de maneira bastante diferente. Então, na organização social, naquela que era mais hierarquizada, nós tínhamos uma divisão social mais explícita, né? Havia indivíduos com mais prestígio e outros que faziam parte da elite e outros com nem tanto prestígio assim, como os trabalhadores, né, que trabalhavam para essa chamada elite. Nas sociedades mais igualitárias, não havia uma divisão social mais clara ou explícita, né, como a primeira. Entretanto, existiam alguns líderes, né, como os caciques, né, que existe até hoje, cujo poder ele não era hereditário, como a gente viu aqui na primeira situação. Homens e mulheres geralmente desempenhavam atividades totalmente distintas uma das outras. A estrutura do poder na sociedade hierarquizada ela era comandada pela elite, enquanto que na segunda igualitária não havia um Estado, né? As decisões tomadas elas eram feitas coletivamente pelos próprios indígenas. A fonte de alimento, né, na sociedade hierárquica, os indivíduos comuns praticavam a agricultura regular, então eles plantavam seu alimento, enquanto que na sociedade igualitária os homens caçavam e as mulheres dedicavam-se à coleta e à agricultura temporária. Por que a gente está falando isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que quando os portugueses chegam aqui no Brasil, ou os espanhóis mesmo na América, eles vão encontrar dois tipos de sociedades indígenas, né? Essa mais estruturada e hierarquizada, como é o caso dos indígenas das sociedades pré-colombianas da América, como os incas, maias e astecas, e as sociedades mais igualitárias, organizadas igualitariamente, que são mais as sociedades aqui do Brasil. Bom, por conta desses distintos tipos de organização nessas sociedades, né, nós tivemos dois tipos de colonização bem diferentes aí dos europeus, né? Então, essa influência na estrutura indígena da colonização, ela vai influenciar também na forma com que os europeus vão colonizar esses indígenas, né? Na sociedade hierárquica, os espanhóis aproveitaram aquelas instituições que já existiam, né, no estado dos indígenas, como, por exemplo, a rede de tributos, né, que existia no Império Azteca, ela foi utilizada pelos espanhóis para cobrar os impostos, né, das cidades dominadas, né, chamada mita, né? A forma de trabalho compulsório praticada entre os incas, ela foi usada para explorar a mão de obra indígena na extração da prata, isso é importante, né? Essa é uma forma de organização, enquanto que nas sociedades igualitárias, que foi o caso aqui do Brasil, né, os portugueses criaram instituições que reproduziram esse modelo da vida europeu como forma de civilizar os indígenas, como por exemplo, foram instituídas as missões jesuíticas, como a gente vai ver mais para frente, né, em que os indígenas recebiam ensinamentos cristãos e eram obrigados a trabalhar para esses clérigos, né? Os indígenas que não se enquadravam no modo de vida europeu, eles tornavam-se um obstáculo à colonização, né? E por vezes eram exterminados então pelos colonizadores. Muito bem. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, né, o nosso povo, o nosso território já era habitado por povos, né, de uma diversidade muito grande, né? E essa diversidade de povos indígenas, né, eram grupos bastante diversos, eles eram classificados em dois troncos linguísticos. Nós tínhamos aí os dois principais troncos linguísticos, de um lado os tupis e de outro o macro-G.
Essa divisão, ela é a divisão de línguas, qual foi a origem da língua daquelas comunidades indígenas. Então, determinados grupos tiveram origem da língua tupi, determinados grupos tiveram origem da língua macro-G. Mas mesmo assim, eram tribos e grupos completamente distintos e diferentes na sua cultura, né? Bom, então foi com o grupo Tupi que os portugueses estabeleceram então os primeiros contatos, né? Bom, os povos tupis eles viviam em aldeias, né, de entre 500 e 750 habitantes, mais ou menos. Então, os tupis tinham vários aldeamentos com vários habitantes em cada aldeia, né? Os homens se dedicavam à caça, como eu falei anteriormente, à guerra e à fabricação de arma, enquanto que as mulheres, né, elas eram responsáveis pela coleta de gêneros de subsistências, né, e do cultivo de mandioca, milho, batata, amendoim, abóbora, e também elas praticavam as tarefas domésticas dentro dessa organização. Bom, em sua sociedade, na sociedade dos tupis, não havia autoridade formal, né? Mas os guerreiros e os pajés eram mais valorizados. Isso existe até hoje, né, na origem dessas organizações indígenas brasileiras, né? Muitas delas praticavam a antropofagia, ou seja, né, eles comiam outros seres humanos com a finalidade de vingar parentes mortos nas guerras e de adquirir uma bravura do guerreiro inimigo, principalmente. Então, se eles pegavam outro inimigo numa guerra, eles comiam o corpo dessa pessoa para poder adquirir a bravura daquele que perdeu a guerra. Essa era uma atividade bastante comum entre os indígenas tupis, né? Bom, aí nós temos o Brasil entre 1500 e 1534. Vamos verificar o que aconteceu nesse período, né? Os portugueses eles tiveram pouco interesse pelo território americano nos primeiros anos aí, após a expedição de Pedro Álvares Cabral, né? Porque eles não tinham muito interesse nas nossas terras. O interesse deles era com o comércio das Índias, que dava muito mais lucro para eles e era muito mais atraente, né? A exploração do território ela foi relegada a particulares, depois a gente vai verificar isso com a divisão das capitanias hereditárias. E a coroa portuguesa, então, exigia parte das receitas das atividades econômicas aqui do Brasil. Bom, então, se o Brasil era uma colônia de Portugal, essas terras que foram aqui encontradas pertenciam a Portugal, obviamente que que a coroa portuguesa exigiria que houvesse pagamento de tributos pelo uso dessa terra, né? Nós tivemos aí então o Tratado de Tordesilhas, que foi questionado pelos países europeus não envolvidos nesse tratado, porque ocorreram invasões das terras portuguesas na América e o governo português organizou expedições para expulsar os franceses aqui do Brasil também nesse período. Também entre 1500 e 1534, nós tivemos a primeira atividade explorada pela coroa na colônia, que foi principalmente a extração do pau-brasil. Essa foi a primeira atividade aqui no nosso território, foi a extração do pau-brasil. Grupos de pessoas particulares receberam concessão da coroa portuguesa para conseguir vir para o Brasil fazer essa atividade. Aqui nós temos um fluxograma, então, dos acontecimentos. Nós temos 1500, né, desse lado, 1530, 1532 e 1534. 1530 marca a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui, foram estabelecidos os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, né? E aí os portugueses acreditavam que os indígenas deveriam ser catequizados e civilizados, né? Em 1530, nós tivemos a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que veio para cá verificar se era possível estabelecer uma colônia aqui no país. Essa expedição ela foi organizada para quê? Para proteger a costa brasileira das invasões dos outros espanhóis, franceses e holandeses, como depois acabou até acontecendo, né? Mas era de proteção da costa. Fundar vilas e fundar fortes para proteção, né? Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. E aí, nesse período aí de 1500 a 1530 também, o pau-brasil foi explorado por particulares que obtinham a madeira por meio dessa troca aí com a população indígena que aqui existia. Em 1532, nós vamos ter a fundação de São Vicente, hoje atual estado de São Paulo, né? Mas foi uma importante capitania aqui no Brasil, foi chamada a capitania de São Vicente, depois Vila de São Vicente, né? Foi o primeiro núcleo colonial e o local de instalação do primeiro engenho aqui no Brasil. Então, o primeiro engenho de cana-de-açúcar foi na Vila de São Vicente.
E aí, em 1534, 2 anos depois, nós tivemos a criação das capitanias hereditárias, que é a divisão do Brasil, que nós vamos ver no próximo slide, né? Então, essas capitanias, elas foram instaladas para quê aqui no Brasil? Primeiro, para efetivar a colonização, quer dizer, fixar a colonização, dizer assim, ó, nós vamos realmente colonizar esse território, promover a exploração econômica do território brasileiro e verificar o que era possível de desenvolvimento econômico aqui no Brasil que desse principalmente rendimento para a coroa portuguesa. Estão entendendo, meus queridos alunos? Então vamos lá. Vamos verificar agora então a criação das capitanias hereditárias. Então verifiquem aqui nessa imagem que eu tenho logo à esquerda aqui, né? Como que o Brasil foi dividido, né? A parte do litoral brasileiro foi dividido, né? Em 15 lotes, 15 pedaços de terra, chamado capitanias, que foi delegada então a particulares. E essas capitanias praticamente é o que hoje se constitui nos estados do Nordeste brasileiro, da região Nordeste até a região Sudeste, lá embaixo, até a região, Sudeste principalmente, né? Não que ela seja exatamente essa divisão hoje, né, mas constitui praticamente os estados. Então nós temos lá em cima Maranhão, né, nós temos a província de Maranhão, capitania de Maranhão, capitania de Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, aqui embaixo, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente novamente e Santana. Então essas foram as capitanias, as 15 divididas, né? Aqui nós vamos ter nesse quadro os deveres do capitão donatário que recebia esse lote de terra e quais os direitos dele, né? Então veremos aqui que nos deveres ele tinha que entregar à coroa 10% dos lucros, recolher para a coroa o chamado quinto, né, que era a quinta parte de tudo aquilo que era produzido e tinha que mandar em metais preciosos, tinha que mandar para a coroa. Então a quinta parte, ou 20%, desses ouros e metais preciosos que eram encontrados aqui, tinha que mandar para a coroa. Tanto é que esse quinto depois foi até chamado de quinto dos infernos, porque era um imposto muito alto que tinha que pagar para a coroa. É por isso que veio a expressão que a gente conhece até hoje, o quinto dos infernos, é daí. Vocês sabiam disso? Legal, né? Essa é uma curiosidade para vocês. Ainda tinha como dever, né, conceder as sesmarias, né, que eram os pedaços de terras, arrendamento de terras, construir engenhos, principalmente de cana-de-açúcar, e garantir os impostos para a coroa, obviamente. E qual era o direito, então, dessa pessoa chamada donatário que recebia essa terra? Tinha direito de escravizar os índios, fundar vilas e cidades, que acabou acontecendo depois, exercer a justiça na capitania, ou seja, ele tinha o direito de verificar ali as coisas erradas que estavam acontecendo e exercer a justiça, e ainda reter 20% do lucro do pau-brasil, 10% dos metais preciosos, 5% do pescado e 1% das rendas para a coroa portuguesa. E ainda cobrar impostos. Muito bem. Vamos verificar que nem todas as capitanias deu certo, né? Então aí algumas fracassaram, né? Apesar dos vários direitos concedidos à coroa aos donatários, a maior parte das capitanias não vingou, né? Como diz na linguagem de vocês hoje, flopou, né? Então a maioria delas flopou. Entre as razões para isso, nós destacamos o seguinte, vamos verificar o que aconteceu que deu essa flopada aí nas capitanias. Primeiro, falta de recurso financeiro, a coroa portuguesa não mandava recursos, né, para que os donatários conseguissem desenvolver essas capitanias. Inexperiência e falta de interesse por parte de alguns donatários que não estavam nem aí para a coisa, né? Frágil sistema de comunicação e transporte, que não havia. Na época, obviamente, que não existia um celular, ou qualquer outro tipo de comunicação telefônica que pudesse se comunicar com Portugal. Então, demorava muito para chegar as informações de lá para cá e daqui para lá também. Conflitos constantes entre indígenas e portugueses, isso era muito comum, né? As exceções foram somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Foram as únicas duas capitanias que realmente prosperaram e tiveram aí um grande desenvolvimento, né? Tiveram êxito na exploração principalmente da cana-de-açúcar. Muito bem. A partir daí nós tivemos então a organização dessas capitanias, né, e desse território brasileiro, nas chamados governos
geral. Então era necessário instituir um governo geral nas colônias, né, para poder organizar e centralizar isso tudo, né? Então, com o fracasso dessas capitanias que a gente acabou de verificar, a coroa viu a necessidade então de centralizar o poder na colônia, né? Assim, em 1548 foi criado o que nós chamamos de governo geral. O primeiro governo geral das colônias brasileiras foi Tomé de Souza. Em 1549 ele funda Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, que é hoje a capital da Bahia, né? Salvador foi a primeira cidade fundada e a primeira capital do Brasil. Lá que era a capital do Brasil antes, não sei se vocês sabiam disso, por um longo período. Depois ela foi transferida com a vinda da família real em 1808 para o Brasil, foi transferida para o Rio de Janeiro, e depois do Rio de Janeiro foi transferido para Brasília na década de 60, né, em 1960, quando foi construído Brasília. Então nós tivemos 3 capitais brasileiras. Primeiro, Salvador. Segundo, Rio de Janeiro, em 1808. Terceiro, 1960, com a construção de Brasília por Juscelino Kubitschek. Quais eram então as ações do governo geral? Primeiro, incentivo à instalação de engenhos, era importante isso. Reforço do controle social sobre os indígenas, ou seja, né, tinha que ter um controle ali sobre esses indígenas, combate ao comércio ilegal que poderia acontecer entre outros países, aumento das rendas da coroa, ou seja, eles exigiam, né, que o governo geral fizesse aumentar as rendas para a coroa, e a criação de cargos como de ouvidor-mor, que era o cargo de justiça, o de promovedor-mor, que era o cobrador de impostos, e do capitão-mor, que era a defesa militar. Então vamos lá. O governo geral criou 3 cargos: ouvidor-mor, justiça; provedor-mor, cobrança de impostos; capitão-mor, defesa militar. Muito bem. Aí nós temos um fluxograma de como que era organizada, então, essa administração aqui no Brasil, né? Então, lá em cima, a coroa portuguesa, né? Que era responsável, então, pela colonização brasileira. Aí nós vamos ter o governador geral, que nós acabamos de ver aqui. Abaixo do governador geral, nós vamos ter os governadores das capitanias. Daí nós vamos ter aquelas figuras que foram criadas pelo governador geral, que vocês viram: provedor geral da justiça, ouvidor-mor, cobrança de impostos; capitão-mor, então, responsável, né, pela defesa militar da coroa. E aí foi criado também os provedores das capitanias, as tropas e milícias do corpo de ordenança, que estava ligado ao capitão-mor, e aí as câmaras municipais. Aqui tem um pouquinho da legenda para explicar melhor sobre isso, depois vocês dão uma olhada. Ok, meus queridos? Bom, qual que era o objetivo aí das câmaras municipais criadas, né? Nas vilas e nas cidades da colônia foram criadas, então, instituições político-administrativas para administrar a colônia, principalmente as chamadas câmaras municipais, que tinham por objetivo a administração municipal, regulamentação das feiras e dos comércios, execução de obras públicas, tinha por objetivo, construção de edifícios na colônia, conservação de ruas, limpezas urbanas e manutenção de fontes, e regulamentação dos ofícios e do comércio local. As câmaras municipais eram dominadas pelos chamados homens bons, grandes proprietários de terras e de escravos, e os únicos com direito à participação política. Olha só, qualquer semelhança com o que nós vemos hoje na política atual é mera coincidência, não é, meus queridos alunos? Quem eram esses homens bons? Primeiro, eram proprietários de terras e proprietários de escravos, né? Eram somente eles que tinham o direito de articular a política, eram chamados homens bons. Muito bem. A relação entre o poder local e o poder central criou um sistema de troca de cargos públicos, né, por apoio político entre a elite colonial que existia, né, aqui no Brasil, e as autoridades portuguesas. Então, essa relação criada entre essa elite que aqui existia e as autoridades portuguesas, a gente chama de clientelismo. O que é o clientelismo? É o famoso jeitinho brasileiro: toma lá da cá, você é meu parceiro, eu dou preferência para você. Então, se você tem um amigo, eu quero colocar esse amigo aqui como um dos cargos públicos criados. Enfim, esse é o chamado clientelismo que nós vemos até hoje na política brasileira, infelizmente. Muito bem. Jesuítas da América Portuguesa. Então, nós vamos ter 1500, 1549...
algumas presenças aí dos jesuítas aqui na América Portuguesa. Vamos ver como que isso se deu, né? Em 1500 eles desembarcam na América para realizar a primeira missa, você já conhece isso, né? E aí a Igreja Católica deu a missão aí para as ordens religiosas de criar as chamadas Companhia de Jesus, né? Para poder catequizar os índios. Em 1549 os jesuítas chegam no Brasil com a comitiva de Tomé de Souza, né? E aí, com o tempo, eles fundaram o quê? Fundaram igrejas e escolas para os colonos, seminários para a formação de sacerdotes e as missões, ou chamadas reduções jesuíticas, para cuidar dos indígenas. Aí, no século 17 e 18, né, em várias ocasiões, os religiosos entraram em conflito com os colonos pelo controle da mão de obra indígena. Por quê? Porque frequentemente as missões indígenas, essas reduções indígenas, né, eram alvos de ataque, né, dos bandeirantes para aprisionar escravos indígenas. Então, assim, ora os indígenas estavam sob o domínio da igreja dos jesuítas, ora estavam sob domínio e escravizados sob o domínio dos bandeirantes, né? E aí, em 1759, os jesuítas foram expulsos finalmente da América. Muito bem. E aí, por fim, nós vamos ter a Inquisição, né? O que foi a Inquisição, né? Foi um período da Idade Média na Europa, marcado pelo tribunal da Igreja Católica, em que julgava as pessoas sobre os olhos de Deus, se essas pessoas eram hereges ou não, hereges praticavam a heresia, que era um atentado contra a fé católica, e se isso acontecesse, eles eram julgados e principalmente queimados na fogueira. Esse era o grande objetivo da Santa Inquisição, né? Então, a partir da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, a Igreja Católica voltou, né, a ativar novamente o Tribunal do Santo Ofício, criado para combater as heresias. Por quê? Porque via na Reforma Protestante uma ameaça à fé católica. Então, era preciso reativar o Tribunal do Santo Ofício para poder julgar principalmente esses protestantes aí que estavam em um movimento crescente no mundo todo, principalmente na Europa. Então, depois da reforma, a instituição assumiu a tarefa de impedir o avanço do protestantismo no mundo, como eu falei para vocês, né? A partir de 1591, o tribunal promoveu visitas esporádicas aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, né? Perseguiu principalmente cristãos novos e os judeus, em menor escala, e praticantes de rituais religiosos indígenas e africanos. Então, teve toda essa perseguição aí desses povos aqui na América Portuguesa. A denúncia era prática comum entre os cristãos, né? O acusado era julgado e podia ser punido com o degredo. O que era o degredo, né? A pessoa era degredada, ela era expulsa, né, daquela comunidade e para viver perambulando ou escondida em algum lugar, né? Ou era condenado ao degredo, à prisão, e ainda os seus bens eram confiscados e até mesmo acontecia a morte na fogueira, como eu falei anteriormente para vocês. Os réus interrogados na colônia eram encaminhados a Portugal para a proclamação e execução das sentenças. Muito bem, meus queridos. Essa foi uma overview, na verdade, né, do nosso capítulo do livro. Vocês vão poder... o que é um overview? Né? Uma visão geral aí de tudo que tem no capítulo, mas lá dentro vocês poderão ter mais contato aos textos mesmo. Se tiver alguma dúvida, nós conversamos aqui nas aulas, aqui pelo WhatsApp ou lá pelo Google Classroom, né? É isso. Valeu pela atenção, muito obrigado e até a próxima aula. Abraços. Valeu!